Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Logisticast. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Pedro. E eu sou a Carolina. Somos do curso de Administração da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, e estamos realizando a disciplina do professor Zepka, Pesquisa Operacional. O tema de hoje será logística em meio à Segunda Guerra Mundial, e nesse episódio iremos debater 4 questões sobre o assunto, após analisarmos o texto História Militar, a logística aliada para a invasão no dia D, de autoria do capitão Daniel Doreto. Não é novidade para ninguém que a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito que já existiu na história, tanto em consequências quanto em movimentação de tropas. Mas o que de fato levou à guerra? Muitos enxergam a Segunda Guerra como uma continuação da Primeira, tendo em vista todas as sanções impostas pelos tratados pós-guerra em cima dos países perdedores, como pagamento de indenizações, perda de colônias e redução do poderio militar. Somado a isso, o que agravou ainda mais a situação da Alemanha e da Itália foi a crise econômica que levou os países capitalistas a protegerem os mercados internos das importações estrangeiras. Tal medida contribui para a ascensão de regimes totalitários que visavam expandir seus territórios e recuperar a hegemonia política e econômica. Inicialmente na guerra, a Alemanha nazista obteve sucesso na maioria de suas invasões e ocupações de territórios. Porém, embora esse tenha sido seu maior feito, também foi seu maior erro, pois conquistaram mais territórios do que podiam defender, que levou a tão importante invasão da Normândia, ocorrida em 6 de junho de 1944. Mas então, como a logística apareceu na Segunda Guerra Mundial? Primeiramente, por muito tempo, ela foi desconsiderada por generais militares e estudiosos de guerra, só aparecendo em 1836, na obra de Barão Jomini, sendo definida como a arte de movimentar exércitos, com ênfase principalmente ao suporte, não limitando a logística em questões de transporte e afins. Porém, a relevância dessa obra só foi reconhecida anos mais tarde, em meio à Segunda Guerra Mundial, sendo resgatada pelo exército norte-americano, que via a necessidade de implantar um processo que superasse os contratempos que ocorriam no fornecimento de suprimentos em meio à guerra. E então, foi aí que a logística se fez indispensável. Processo esse que foi implementado de fato pela denominada Força do Exército Americano, nas Ilhas Britânicas, que na época sugeriram a criação de um serviço de suprimento, cuja sua finalidade era planejar a logística para as operações de invasão da Europa, que até então estava ocupada pelas forças nazistas, surgindo então a Operação Boleiro. Certo. E de que forma a logística militar tornou possível a invasão da Normândia, trazendo consigo a consequente derrocada da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial? Bom, a grande responsável por tal feito foi a Operação Boleiro, sendo encarregada de transportar ao Reino Unido tudo o que as forças aliadas necessitavam para invadir a Normândia, auxiliando de diferentes formas, como a preparação de equipamentos a serem utilizados, o transporte de suprimentos, o alojamento de soldados, os trajes a serem vestidos, as armas a serem usadas, enfim, planejando as operações logísticas que seriam realizadas, como a Operação Point Blank e a Operação Overlord. Com os métodos de organização e administração, os equipamentos eram muito diferentes e não podiam ser misturados. Para se ter uma ideia, a Operação Boleiro, entre 7 de dezembro de 1941 a 1º de junho de 1944, transportou 1.735.273 homens para a Inglaterra, além de 26 toneladas de materiais, com mais de 150 mil edifícios e 50 equipamentos construídos. Não só isso, como também produziram depósitos de armazenamento para combustíveis e munição. Além disso, houveram alguns destaques que foram de fundamental contribuição no âmbito de planejamento, sendo um deles o desenvolvimento de novas tecnologias que permitissem o desembarque dos soldados no litoral francês, como novos veículos blindados e embarcações com maior capacidade de infiltração no território inimigo. E tendo em vista possíveis desvios ou atrasos nas rotas de entregas de materiais, foram construídos aeroportos, portos marítimos e linhas férreas, sempre alinhando o planejamento com a logística. Neste caso, a fim de até mesmo utilizar somente a quantidade necessária de material e esforço humano, outro destaque promovido pela logística nesse período foi em relação ao estudo do terreno aliado ao clima, sendo este o fator que definiu com precisão o dia da invasão na Normândia, 6 de junho. Tendo em vista que o local ficava no litoral da França, e para que a invasão ocorresse com sucesso, era necessário que as condições meteorológicas estivessem em plenas condições para a operação. O fato é que a logística aparece como um fator determinante desde os tempos antigos, servindo como uma solução para diversos problemas. Tamanha foi a importância do dia D, que o Dia Mundial da Logística também é celebrado nessa data, 6 de junho. Portanto, a logística é fundamental dentro do processo de planejamento nos tempos atuais.
Não é à toa que muitas empresas, durante a pandemia do Covid, só sobreviveram ao período instável devido ao planejamento, sendo em momentos de crise que percebemos o quão importante é essa operação. E você, ouvinte, qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixe seu comentário. O episódio termina por aqui. Obrigada a todos que assistiram. Um forte abraço e até mais.